Aí, então, bom dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui para ajudar. Uns colegas pediram para fazer algum resuminho, alguma coisa assim sobre a matéria do Direito Penal 2, ali a primeira prova. Aí, estamos aqui sábado de manhã, mas aí preparei esse arquivinho com bastante páginas, mas vai ser tranquilo. Eu vou explicar ali desde o início do que o professor passou na aula, os conteúdos e o que eu acho que ele vai cobrar, né? Na prova, nessa primeira prova. Então, começando, eu dividi mais ou menos em quatro pedaços as partes ali. Os princípios constitucionais, saber o que é reincidência, a aplicação da pena, as coisas assim. Então, começando pelo início, os princípios constitucionais da aplicação da pena. Isso aqui eu só copiei e colei, tá? A Constituição Federal e destaquei ali os pedacinhos onde ele comentou na aula, o material dele também, que trata sobre a aplicação da pena. Então, começando aqui no artigo 1º, tem essa partezinha aqui da dignidade da pessoa humana, tem que levar em conta, né, na hora de aplicar a pena. Acho importante saber isso, caso uma questão de dissertativa, de escrever, algo nesse sentido. Dando sequência, total, artigo 5º daí, tá? Aqui tem bastante coisas. Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é mais na parte da execução da pena, né? Interessante saber, ler as coisinhas. Assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Também, falando sobre os presídios, as cadeias. Daí, segue, né? Inciso 10, 20, 30. Só lá no, acho que isso aqui é 40? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso é um princípio lá do direito penal 1, né? Falava bastante sobre isso. E aqui começa bastante coisas. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso aqui é sobre a intranscendência da pena, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, se a pessoa ela foi condenada por uma prisão e por multa, condenação por multa, uma multa-pena que se chama. Se ela morrer, os familiares não vão precisar pagar essa pena de multa que ela foi condenada. E a prisão é óbvio, né? Ninguém vai ser preso por outra pessoa. Porém, aqui, ó, uma exceção, obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens. Isso daqui não tem a ver com pena, tá? Isso aqui tem a ver com uma coisa mais civil. É a pessoa ser obrigada a reparar o dano, nesse sentido. Aí sim, é executado até a herança do condenado, que ele tinha de herança. Aí depois o próximo aqui, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Essas aqui são as penas permitidas no Brasil. Logo depois ele vai tratar sobre as penas proibidas, né? Aqui tem essas 5, privação ou restrição de liberdade, que é a que a gente mais conhece, né? Quando a pessoa é presa. Perda de bens, multa, prestação social alternativa, que é quando ela vai prestar alguma coisa social em finais de semana, e suspensão ou interdição de direitos. É interessante que nenhuma pena é perpétua, então não vai estar escrito aqui cassação de direitos, que é a pessoa perder para sempre algum direito que ela tenha. Não, ela é por um período de tempo, nenhuma pena pode ser perpétua. E depois, nesse inciso aqui, 47, né? Não haverá penas, primeiro, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do tal. Então, pena de morte não pode, só nesse caso, nessa única exceção de caso de guerra declarada. De caráter perpétuo, tá? Por isso que não pode. Essa aqui é suspensão e interdição, a de cima. Perpétuo não pode. Nenhuma pena ser perpétua. Trabalho forçado. Eu lembro que na aula o professor ele comentou, né, sobre a diferença que os presos, eles não são forçados a trabalhar, mas eles trabalham. E são obrigados a trabalhar. Tem uma diferença nisso.
Mas o trabalho para os presos, ao mesmo tempo que é um dever, eles precisam fazer, é um direito deles. É bem, sim. E depois ali de banimento, a pessoa não pode ser banida. Eu acho que tem bastante ligação ali com o ser de caráter perpétuo, né? Porque banido, a pessoa pode ser impedida de frequentar algum lugar por um determinado tempo. Isso acontece bastante nos jogos de futebol, quando a pessoa briga, faz alguma coisa ali dentro, ela tem um período ali que ela não pode entrar mais. E o último, caráter cruel. Não pode ter penas nesses caráter cruéis. Aqui o próximo, 48, a pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, idade, sexo e o sexo do apenado. Individualização da pena, né? Individualização da pena, isso aqui. Depois aqui, mais um, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso aí. Acho que precisa saber desses incisos, saber onde encontrar, né, na Constituição Federal. Aí depois os próximos, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O próximo aqui, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso aqui a gente ouve falar bastante, vai ouvir bastante ali na parte de reincidência, maus antecedentes. Interessante saber, esse trânsito em julgado, quando a pessoa não tem mais recurso nenhum para fazer, ela é considerada culpada, já tentou todas as instâncias que ela poderia e tá decretado, tá fechado ali essa condenação para ela. Próximo ali, aqui embaixo, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo nos casos de intervenção militar ou crime. Tá. Esses crimes militares aqui a gente não mexe com eles, mas aqui são as prisões que são lícitas, né? Pode prisão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Prisão em flagrante é quando a pessoa é pega ali com a mão na massa cometendo crime. E ordem escrita e fundamentada de juiz, tá? Só juiz pode. O delegado não pode prender ninguém, tirando a prisão em flagrante, né? Que dura só um dia, algumas coisas assim. Mas quem vai sempre decidir se a pessoa vai ser presa ou não é o juiz, no caso concreto. Ele tem que ter um mandato ali de prisão. E depois acabou. Depois tem mais algumas coisas, até não termina aqui o artigo 5º, né? Mas que não tem mais relevância. Aqui, esse aqui é mais parte de processo penal. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso aqui tem mais a ver com uma parte do processo ali em si, não com a parte de prisão, de penas. Beleza. Próximo assunto, reincidência. Aqui já começa uma parte um pouco mais complicadinha. Peguei essa imagem aqui. Quando eu vou estudar, eu sou muito visual. Eu gosto de ter coisas assim, ó, bem explícitas, de cor diferente, que daí eu consigo, na hora da prova, pelo menos consigo me lembrar desses quadrinhos assim. O que é reincidência? Tá no artigo 63. A partir de agora, tudo quando falar sobre artigos, sobre essas coisas, artigo 60, 63, é tudo do Código Penal, tá? Parte de Constituição Federal foi só ali no início. Agora, a partir de agora, é só penal, Código Penal, Código Penal. Ali o artigo 63, então. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, tá? E cometeu um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, algumas coisas que tem que tirar daqui. Ele só vai ser considerado reincidente depois de ser transitado em julgado a sentença dele. Então, enquanto ele está respondendo por um crime e não for transitado em julgado ainda, ele estiver respondendo, pode até ter sido condenado, mas não foi transitado em julgado, ele é inocente e ele não é reincidente, então. Tá? E aí, para ele ser considerado reincidente, ele precisa cometer um novo crime depois de ter sido transitado em julgado. E também não importa se o crime foi cometido no Brasil ou no estrangeiro. Qualquer um dos dois ali vai valer. Algumas condições ali, né? A sentença penal transitada. Isso aqui é bem importante, por isso que se repete várias vezes. Ele tem que ser considerado. Ele tem que estar. Não tem. Mas nenhum recurso ele pode ter. Ele é condenado, ponto. E aqui
máximo de 5 anos após o cumprimento da pena ou extinção de punibilidade. Ou seja, essa, essa característica dele ser um reincidente vai valer por 5 anos depois que ele cumpriu a pena ou a pena foi extinta de alguma forma. Ele conseguiu fazer algum acordo, algo assim nesse sentido. Então, assim, se eu cometo um furto hoje, não, sou condenado transitado em julgado hoje, em 2022. Pego uma pena de 2 anos. Tá? Vou ficar 2 anos na cadeia. 2022, 2023, 2024. Pô, cumpri minha pena em 2024. Então, de 2024 até 5 anos depois, 2029, eu sou considerado reincidente nesse intervalo de tempo. Passou de 2029, 2030, vou ser primário. Não vou ser mais reincidente. E também legal, aqui o quadrinho, né, que eu botei, a, tem uma falha aqui, ó. Essa última aqui é uma falha, tá? Do legislador. Primeiro, deixa eu botar aqui, ativar uma canetinha. Primeiro, se ele comete um crime e depois comete um crime de novo, ele é considerado reincidente. Beleza, normal. Se ele comete um crime e depois comete uma contravenção, é reincidente também. Agora, se ele comete uma contravenção e também uma contravenção, ele é considerado reincidente. E se ele comete primeiro uma contravenção e depois um crime, ele é primário. Por quê? Porque tá na lei. Simplesmente, não faz lógica nenhuma, não tem lógica nenhuma isso, é só uma falha da lei. Diferença de crime e contravenção. Tem algumas diferenças. Crime está no Código Penal, contravenção vai estar no Código de Contravenções. E ela é uma pena bem mais branda, assim, nem é prisão simples. Não, acho que é prisão simples o nome, nem é reclusão, detenção. É bem tranquilo, assim. E as contravenções mais conhecidas são o jogo do bicho, coisas desse nível. Beleza. Reincidência acho que foi. Dando sequência, então. Ah, aqui, ó. O professor ele colocou umas questões sobre reincidência para resolver. Não sei se todo mundo fez, mas eu peguei aqui algumas delas pra gente fazer, que eu achei bem interessante, tá? Pra gente ver se é reincidente ou não. Eu vou ler aqui a questão, daí, se quiser pausar, responder, depois eu vejo ali o que eu acho que é ou não, se ele é considerado ou não reincidente. Então, o réu foi condenado pela prática de um furto. Quando eu vou resolver algumas questões, eu sempre fico aqui, ó, sublinhando tudo que eu acho que vai ser importante. Que ocorreu em 2020. Beleza, furto ocorreu em 2020. Fazer uma linha do tempo aqui, ó. 20. Tá. A sentença condenatória transitou em julgado em 2021. Beleza. 21. Trânsito em julgado. Em 2022, veio praticar um estelionato. Beleza, estelionato aqui. Será considerado reincidente? Bom, ele já tinha feito um crime antes e já foi transitado em julgado antes, em 2021. E tá no período de 5 anos aqui, né? Ele tinha até 2026 para ser considerado reincidente. Então, sim, ele é considerado reincidente. A minha letra fica muito feia com essa canetinha aqui, mas é melhor do que o mouse. Segunda questão. O réu foi condenado pela prática de um furto que ocorreu em 2020. Beleza, 2020. Recorreu dessa sentença ao Tribunal de Justiça do Estado. Ponto. Não disse quando, mas disse só que recorreu. Deixa eu fechar esse 2020. Enquanto aguarda o julgamento da apelação, em 2022 veio praticar um estelionato. Oh, que safadinho. Será considerado reincidente? Aqui, ó, como ele está recorrendo ainda, o não foi o trânsito em julgado ainda, então não vai ser considerado reincidente nesse quesito aqui. 3. De novo, o réu foi condenado pela prática de um furto que ocorreu em 2019. Mais antigo. Em 2020, veio a cometer um estelionato. 2020, estelionato. A sentença condenatória relativa ao furto transitou em julgado em 2021. Ó, 2021, trânsito em julgado. Em 2022, veio a ser condenado pelo estelionato. 2022, condenado pelo estelionato. Vou botar só um T aqui de condenado. Nessa última condenação, ou seja, nessa aqui, será considerado reincidente? Ó, pergunta boa essa.
Se a gente for voltar ali para o que é considerado reincidente ou não, a gente vai ver que ele precisa cometer um novo crime depois de transitado em julgado, tá? Vamos ver se foi isso que aconteceu de verdade. Cometeu um novo crime, ele cometeu em 2020, depois de transitado em julgado. Não foi. Então, nesse caso, eu acredito, tenho quase certeza que ele não vai ser considerado reincidente. Porque ele cometeu o crime antes de transitar em julgado. Mesmo que já tenha tido a condenação, só transitou em julgado em 2021. Então é só a partir de 2021 que ele vai ser considerado reincidente. Antes disso, se ele cometeu qualquer outro crime, antes disso não. Tá? Vamos para a próxima. Vai ter outra parecida com essa aqui, um pouquinho mais difícil. Agora, 4. Réu foi condenado. Agora é o réu, não é mais o réu. Foi condenado pela prática de um furto que ocorreu em 2020. Beleza. Condenado pela prática do furto. E sua condenação transitou em julgado em 2021. Trânsito em julgado em 2021. Em 2022 veio a praticar uma contravenção penal. Ó, contravenção penal. Será considerado reincidente? Vamos ver. Se a pessoa, ele cometeu primeiro o crime e depois uma contravenção. Nesse caso, ele sim vai ser considerado reincidente. Porque já foi transitado em julgado a sentença, né? Essa parte que a gente observou estava transitado em julgado. Mas por que ele vai ser? Isso aqui podia ser uma pegadinha ali, ó, com essa parte. Primeiro ele cometeu um crime e depois uma contravenção. Então, sim, é reincidente nesse caso. Não seria reincidente se fosse o contrário. Se ele primeiro tivesse cometido a contravenção e depois o crime. Beleza? Então, 4, sim. 5. Réu foi condenado pela prática de uma contravenção penal. Ó, parece aquele... Vamos ver se vai ser aquele caso ali. Contravenção penal aqui. Contravenção penal. E a sentença condenatória transitou em julgado em 2021. Beleza. Transitou em julgado em 2021. Em 2022 veio praticar um estelionato, que é um crime. Será considerado reincidente? Essa aqui é aquele caso ali daquela exceção, né? Primeiro ele praticou a contravenção e depois praticou o crime. Então, ele vai ser primário. O réu aqui vai ser considerado primário. Considerado reincidente, não. É legal da gente treinar essas questõezinhas assim, mais direto ao ponto, porque para ficar sempre ali refrescando na memória o que é cada um. Último, 6. O réu foi condenado pela prática de um furto que ocorreu em 2020. Condenado pela prática do furto que ocorreu em 2020. Sentença condenatória transitou em julgado em 2022. Ó, só em 2022 transitou em julgado a sentença dele. Em 2021, ele havia praticado um estelionato. Quando julgado por este último crime. Então, quando ele for julgado por este último crime aqui lá pra frente, será considerado reincidente? Parecido com uma questão anterior, né? Então, cometeu um furto em 2020 e foi transitado e julgado em 2022. Em 2021 ele cometeu um estelionato. Provavelmente vai ser julgado depois, né, de 2022 ali. 2023, 2024. Nesse caso, ele vai ser considerado reincidente. De novo, ele não vai ser. Por quê? Porque ele tem que cometer o crime depois, só depois de ter sido transitado em julgado a sentença. Então ele só vai ser considerado reincidente se ele cometer um crime aqui em 2023. Em diante. Nos 5 anos. Em 2023. A partir de 2023. Tá? Acho que essa parte aqui foi mais de decorar ali aquelas regrinhas. Decorar essa regrinha aqui da reincidência. Lembrar que são 5 anos após cumprir a pena. Depois falar aqui bem pouquinho sobre maus antecedentes, tá? Características dos maus antecedentes. Ele é para sempre. E a mesma coisa, o réu, ele só vai ser considerado reincidente depois do trânsito em julgado da sentença. Mesma coisa ali da reincidência. Agora, esse quadrinho aqui eu acho bem legal fazer isso. Falei, né, que eu sou bem visual. E aí, o que eu faço aqui que eu gosto de fazer? Boto primeiro as coisas que são iguais de um para o outro e depois aqui o que é diferente. Então, reincidência. É considerado após o trânsito em julgado, mas os antecedentes também. Após o trânsito em julgado. Beleza, igual. Agora, reincidência dura só 5 anos.
depois de ter cumprido toda a pena. Maus antecedentes é para sempre. Não importa se cometeu aos 20 anos, mas até morrer vai ter maus antecedentes criminais. E ó, uma coisa interessante aqui, que se a pessoa cometeu um ato infracional é se ela comete algo previsto como um crime antes dos 18 anos, ela não vai ter maus antecedentes. Depois de completar ali a idade, corta esse elo. E aí, depois aqui a diferença. Reincidência é considerada na segunda fase da aplicação da pena, da dosimetria da pena. A aplicação da pena e dosimetria da pena é... A aplicação não, aquele sistema trifásico são sinônimos assim um do outro. E aí depois os maus antecedentes é considerado na primeira fase da dosimetria da pena. Isso aqui depois a gente vai ver melhor, vai ficar mais claro o que é a diferença. Mas tendo esse quadrinho aqui na mente, vai com tudo. Agora falar um pouquinho sobre elementares e circunstâncias do crime. Elementar, uma definição ali do material do professor que ele deu. Se a inexistência de um determinado dado faz com que desapareça o crime ou surja um outro, trata-se de um elementar. Ou seja, peguei aqui dois exemplos, tá? Homicídio simples. Matar alguém. Simples. Um verbo, um objeto. Direto. Se a inexistência de um determinado dado faz com que desapareça o crime. Se eu tiro o dado aqui, ó, matar, o crime for só alguém, daí beleza, não existe crime só alguém. E se eu faço ao contrário? Se eu tiro alguém, deixo só matar. Então, o crime é matar. Bom, se eu mato uma formiga, não é crime. Então, precisa ser alguém, precisa ser uma pessoa, alguém, uma pessoa. Então, isso aqui tudo é as elementares do crime. Aí eu peguei um exemplo aqui, ó, sobre o roubo e o furto, tá? Vamos ver a diferença. Primeiro ver o roubo. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzindo a possibilidade de resistência. Isso aqui é o roubo impróprio, mas vamos ficar só aqui, ó. Essa primeira parte, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Esse mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Se a gente retira essa parte de mediante violência ou grave ameaça, que é o quem tá roubando ali apontar uma arma, bater em alguém, vira o furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Percebe? Se retira. Então, isso aqui é uma grande elementar do crime de roubo, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Porque se retira, faz com que surja outro. Ó, essa partinha aqui, ó, da elementar. Surgiu um outro crime. Se retira essa parte da violência ou grave ameaça. Furto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Dá pra ver que as penas são bem diferentes de um pro outro, né? Um é de 4 a 10 anos e outro é de 1 a 4 anos. Beleza, acho que de elementares do crime é isso. Próximo agora, circunstâncias do crime. Aqui, ó, tinha um arco-íris que vai ficar lindo a fixação da pena. As circunstâncias do crime. São aqueles dados de conteúdo subjetivo ou objetivo. Subjetivo que tem a ver com o sujeito e objetivo tem a ver mais com a circunstância de fato ali, que envolvem o crime, sem participar de sua essência, isto é, não representam elementares do crime, do delito. Ou seja, tudo que não é elementar é circunstância. Dá para ser por esse motivo aqui de exclusão. Tem alguns tipos de circunstâncias no nosso Código Penal ali. Primeiro, circunstâncias judiciais, tá? Artigo 59. Copiei aqui o artigo 59 da fixação da pena e meti o arco-íris ali, ó, pra gente ver. São 8, tá? O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências, bem como o comportamento da vítima. Estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime. Isso aqui são circunstâncias judiciais, porque quem vai decidir isso aqui é o juiz. Que nem é a primeira palavrinha que diz aqui, ó. O juiz atendendo a circunstâncias judiciais, tá? Próximo, circunstâncias legais. Legais que estão na lei. Não que as circunstâncias judiciais também estão na lei, mas aqui são chamadas de legais porque elas estão específicas ali na lei. Se tem isso, o juiz tem que aumentar.
Não é que nem aqui, que aqui é mais subjetivo para o juiz. O juiz vai perceber, no caso concreto, se ele teve, qual foi a culpabilidade dele, conduta social, personalidade. Aqui não, tá na lei. Circunstâncias legais se dividem em duas, tá? As genéricas e depois as especiais, as específicas. As genéricas podem ser ou agravante ou atenuante. Agravante, artigos 62, 61 e 62. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Por que ficou uma carinha triste aqui? Eu não sei. Mas ficou nessa parte aqui. Circunstâncias que agravam o crime. Primeiro, reincidência. E depois, ter o agente cometido o crime. E, bom, desce ali. Motivo A, B, C. A linha A, B, C. Dando sequência ali. Ainda em agravantes. Com abuso de poder, blá, 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 blá. Isso aqui tá tudo no Código Penal, tá? Se precisar usar isso aqui e resolver uma questão, lê com calma, vê o que precisa. E depois o artigo 62, agravantes no caso de concurso de pessoas. Esse aqui ele não falou nada sobre isso, acho que ele não vai trabalhar, mas só que é um outro tipo de agravante também. E agora vamos ver as atenuantes, que são coisas que vão deixar a pena um pouco mais branda, mais leve. Circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser um agente menor de 21 na data do fato, ou maior de 70, então menor de 21, menor de 70. Aqui é entre 18 e 21 anos na data do fato. E maior de 70. Desconhecimento da lei. Isso aqui é bem controverso, mas né, é difícil, né, a pessoa falar que desconhece. Tem casos e casos, né? Mas falar que desconhece uma lei e por isso que cometeu o crime. Mas tá aqui. E ter o agente, a ação mais subjetivo, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, procurado por circunstâncias de vontade, tal, e segue. Daí o artigo 66 aqui, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Uma coisa mais genérica aqui. Depois vamos ver, acho que são os casos especiais, né? Agora aqui, casos especiais, que estão na parte especial do Código Penal. O que é a parte especial? A parte especial é ali a partir do artigo 121, que inicia ali o crime de homicídio. Do artigo 1º ao 120, a gente chama de parte geral. Por que geral? Porque aquilo ali vai se aplicar a todos os crimes. Aquelas coisas, todos aqueles regramentos e tal se aplicam a todos. Na parte especial é específico. É cada crime vai ter um pedacinho ali para ele. Homicídio simples. Artigo 121, matar alguém. Pena, tal. Aí eu pulei, tá, o artigo. Vim aqui pro parágrafo 1º. Causa de diminuição de pena, ó. Minorante. Diminuição de pena é minorante. Se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. No caso concreto. Tá, isso aqui é no caso concreto. Isso aqui vai ser a última coisa que o juiz vai fazer na hora de ver a pena. Fazer essa diminuição de pena. E aí aqui, caso de aumento de pena. No homicídio culposo, a pena aumentada é de 1/3. Tá? É diferente de qualificadora. Aumento de pena é diferente de qualificadora. Qualificadora vai mudar a pena aqui, ó. Muda a pena qualificadora. Passa para não sei quanto tempo se o crime é qualificado. Aumento de pena, ele aumenta sempre em frações, em porcentagem. Ah, ele vai aumentar até 1/3, de 1/6 a 1/3. E assim vai. Aumento de pena tem vários aqui no Código Penal do homicídio. E lembrando que esses aumentos, essa diminuição de pena só vale para o homicídio, por isso que é especial. Só para o crime que está ali levando em conta. O crime de furto tem as suas peculiaridades, os seus aumentos, a sua diminuição de pena. O crime de estelionato, roubo, cada um tem a sua parte especial ali. Aí outros tipos de aumento, né? A pena aumentar de 1/3, outra metade. Tudo isso no artigo 121, nos próximos incisos. Tá quase acabando aqui, mais 5 slides.
Vou pausar e já vou começar outra gravação.